Minhas amigas e amigos, internautas, membros deste canal, claro, meus amigos seguidores, saudações democráticas. Programa Três Dedos de Prosa, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Acione o sininho para notificação de novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. O município de Dom Basílio vive um período delicado no que se refere ao abastecimento de água. A situação é tão crítica que o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, daquela localidade, afirmou que o momento é realmente delicado, uma vez que existem dois mananciais que abastecem a cidade. Um é o sistema de barragem do Pastinho, que se encontra praticamente esgotado. E o outro é o sistema de barragem Luiz Vieira, que está atendendo, graças a Deus ainda, ao município. Mas este passa por um período crítico, com 23 milhões apenas de metros cúbicos de água, operando bem abaixo da sua capacidade. A barragem Luiz Vieira, que abastece também Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora e, claro, Dom Basílio, tem conseguido suprir as necessidades da população, mas de forma limitada, com a proximidade do volume morto, abaixo dos 20 milhões de metros cúbicos, a água do reservatório tem sido liberada apenas para uma espécie assim de irrigação da salvação, ou seja, uma abertura de urgência para a lavoura. Ou seja, diminuiu-se consideravelmente o número de irrigações, sendo dispensado apenas o quantitativo suficiente para manter, digamos, a produção agrícola em níveis mínimos. É o que se pode fazer. Apesar da manobra, muitas lavouras, infelizmente, já se perderam na cidade com esta redução na irrigação. Diante da gravidade da situação, o diretor do SAAI informa que a cidade está em fase de racionamento de água para tudo. Ele disse, abre aspas, estamos abastecendo as comunidades a cada 5 e 6 dias, mas em algumas localidades em até 8 dias. Então pedimos à população conscientização no consumo de água para ver se conseguimos chegar no período chuvoso e assim superarmos essa crise, alertou o SAAI. Caso as previsões de chuvas não se concretizem, aí o dirigente da empresa de águas, que é Josemar Chaves, aponta que o racionamento será mantido em condições mais rigorosas. Disse ele, abre aspas de novo, cada vez está ficando mais difícil e é preciso que a população dombasiliense atravesse esse momento todos unidos, porque precisamos fazer o uso racional de água. É uma questão de urgência e de extrema necessidade. Fecha aspas. Vamos agora à prosa de número 2. Gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está certo em defender a soberania do Brasil. Isso é inegável. Inclusive, um dos fundamentos da República, que também tem a proteção, aliás, tem a proteção exclusiva da Constituição, que é a lei maior, no seu artigo 1º, também inciso 1. A soberania, que é a base das relações internacionais, símbolo do civismo, do
patriotismo da cidadania não pode ser conduzida com demagogia. Demagogia, inclusive, soberba. E tem que ser tratada com responsabilidade e muita responsabilidade. Mas, pelo amor de Deus, este não é o momento do presidente de uma república, seja qual for, ficar tratando, por exemplo, o ditador Nicolás Maduro da Venezuela com deferência, com romantismo. Vai terminar jogando água na química, entre aspas, com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ora bolas! No mesmo dia que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com Mauro Vieira, chanceler brasileiro, para tratar de vários assuntos, com destaque para o tarifaço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende Maduro, inimigo número 1 de Trump, ou Trump. E no dia seguinte, depois do encontro de Mauro com Rubio, e o chanceler do Brasil divulgar que os dois governos, Brasil e Estados Unidos, declararam que as conversas sobre o comércio entre as duas nações foram muito positivas. O negócio é o seguinte: vamos pensar e observar com muita cautela. Lula ficou empolgado ao discursar no 16º Congresso Nacional do PCdoB, partido aliado de muitos tempos. Para agradar os companheiros, Lula defendeu a soberania da Venezuela, dando indireta para Donald Trump. Ora, nenhum, disse o presidente, de um outro país tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela, ou vai ser Cuba, ou vai ser o Brasil. Oh my God, Deus é fiel, Deus é mais. Lula poderia muito bem defender a soberania dos países, claro, sem citar, por exemplo, a Venezuela ou a própria Cuba, deixando de lado o tal companheirismo de esquerda. Resultado: uma reunião entre Lula e Trump pode ser adiada, sim, em decorrência da infeliz e inoportuno discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse caso, eu sugeria juízo, meu presidente da República, não deixe sua obsessão em tomar para si o Brasil por toda a eternidade de sua vida. Sua pretensão de buscar o 4º mandato, reeleição, para não prejudicar o Brasil, ainda que você seja reeleito. Lembre que quem está do outro lado da contenda é o temido Donald Trump. Então não adianta você agora querer dominar o Brasil, colocá-lo no mesmo regime da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, porque o Brasil está acima desses países. E Donald Trump está de olho. Ok? Quem avisa, amigo é. Vamos agora à prosa de Claro, número 3, a última do dia. Agora é um papo sério sob formato de uma notícia preocupante. Gente, é preocupante. O acidente vascular cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral, figura atualmente como uma das principais causas de morte. Figura atualmente como uma das principais problemas do mundo atual. Dados da consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares, que é o Planisa, indicam que, olhem só, de cada
a população brasileira 6,5 minutos, ou seja, a cada 6 minutos e meio, uma pessoa morre em razão do AVC, do derrame cerebral. Cruz credo. Segundo a Agência Brasil, os números revelam ainda outros custos hospitalares relacionados ao tratamento do AVC no sistema de saúde brasileiro, que nem toda a população, aquela mais pobre, tem acesso. Por exemplo, entre 2019 e setembro de 2024, foram contabilizadas, observe, 85.839 internações por AVC, com permanência média de 7,9 dias o paciente internado, resultando em mais de 650 mil diárias hospitalares. Desse total de diárias, 25% foram em unidades de terapia intensiva, a UTI, e 75% em enfermarias. No período analisado, os gastos acumulados chegaram a 910,3 milhões de reais, sendo 419,9 milhões em diárias críticas, aquelas de intensidade, e quase 92,4 milhões em diárias não críticas, aquela que paciente internado e espera-se a recuperação ou não, a não ser que haja um agravamento. Bom, apenas em 2024 até setembro, o montante já ultrapassava, observe, 197 milhões de gastos na rede pública de saúde. O levantamento mostra que ao longo dos anos houve um crescimento constante dos custos, que praticamente dobraram entre 2019 e 2023, passando de 92,3 milhões, observem, para 218,8 milhões. Um salto absurdo de pessoas acometidas de AVC. Então, o aumento acompanha a alta no número de internações por derrame cerebral, que saltou de 8.300 em 2019 para 21.061 em 2023. Então, a coisa é grave. É primordial estar atento a sinais e sintomas como, por exemplo, você que está aí do nosso lado, do outro lado da telinha, confusão mental, alteração de fala e da compreensão, alteração na visão, em um ou em ambos os olhos, dor de cabeça, aquela dor de cabeça súbita, que não para, que é intensa e sem nenhuma causa aparente. Também alteração do equilíbrio, tontura, que é a vertigem, ou alteração no andar. Mas ainda a fraqueza ou formigamento em um lado do corpo. Os fatores de riscos listados incluem hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol muito alto, principalmente sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas e histórico familiar. Além, infelizmente, dos homens serem os mais atingidos nessas apresentações que nós fizemos aqui dos sintomas, que é o sexo masculino. Se gostaram da live, dê ok de positivo, faça o triplo C, curtam, comentem e compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, né? Acionem o sininho para novas lives. Até a próxima.